Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, que está sempre falando a respeito de agronegócio, sempre falando a respeito de lavoura, sempre falando a respeito de rebanhos, sempre falando também a respeito de madeira, de celulose, de energia, de cana, de açúcar, de todos os produtos que fazem do Brasil um dos quatro maiores agronegócios do mundo, ao lado de americanos, ao lado de chineses e ao lado do pessoal da Índia, tá? E avançando sempre para comer esse país, o que a gente vai acabar ultrapassando aí. A gente já passou várias coisas dos americanos, como, por exemplo, exportação de milho, produção de soja, e nós estamos na cola deles aí para oferecer ainda mais, ofertar ainda mais alimento, produto que leva conforto e saúde atualmente para mais de 1 bilhão de pessoas, tá? E o Papo de Prateleira, vocês sabem que é um dos produtos de conteúdo, de conversa sobre o agronegócio brasileiro que a gente tem, assim como toda a plataforma, ó, formada aqui, ó, Revista Agro Revenda, a edição mais recente, 200 páginas de conteúdo, de reportagem, de análise, de números, de perspectivas sobre o agronegócio brasileiro e também a mensagem da indústria, porque não existe agronegócio sem produtos, sem portfólio, sem tecnologia. E quem é que pesquisa e ergue sem parar a tecnologia para levar para o cliente final de todo mundo? É a indústria. Então, eles também têm aqui a mensagem publicitária deles. Eu tenho um prazer hoje muito grande de receber aqui um cara que trabalha numa empresa que eu respeito demais a conta, conheço há muito tempo o trabalho dessa empresa, cruzo com profissionais dessa empresa de maneira muito rotineira, é através das Brão, então é através aí dos produtos e das notícias que são enviadas para mim. Eu estou falando aí da Vacinar. A Vacinar que tem o profissional que trouxe aqui para falar a respeito de um assunto que não se fala de outra coisa nesse planeta, né? Matias Djalma Apelt, assim que fala, Matias? Isso mesmo. É o Isso. Matias Djalma Apelt, ele que é o gerente de nutrição de Sinos a Vacinar, vai falar bastante com a gente a respeito de clima, de calor, que é esse assunto aí que não pode ligar a TV, abrir um site de internet, abrir um jornal, ouvir um rádio, que só se fala nisso, né, Matias? É isso mesmo, Ulisses. Muito obrigado, obrigado pelo E convite. nada, é um prazer recebê-lo. E, e é isso mesmo. As variações climáticas, né, e a interferência do clima sobre todos os parâmetros, seja de produção animal ou sobre o ser humano, elas são impactantes e a gente precisa se Perfeito. adaptar a elas, né? E cada Uhum. vez mais estudar o impacto delas sobre, seja o clima, sobre a nossa economia e seja sobre a produção animal. Perfeito. Ô, Matias, você tem uma carreira bacana. O Matias sabe me contando por onde ele passou, né, desde o início da carreira. Atualmente ele está com suínos, né? Que é Isso. monogástrico, mas ele é um cara que já trabalhou também com ruminantes, tudo, né? Assim, para você ilustrar para a gente essa questão de como é que o clima interfere nos rebanhos aí, né? Na produção animal, na produção de carne, e no caso do boi, que é carne e leite também, né? Sim. Primeiro, existe você me corrige se eu falar bobagem, tá? Existe uma certa divisão entre criação intensiva, que é marcadamente aí por aves e suínos, e os animais que são criados um pouco mais solto, né? É isso mesmo? E como é que o clima interfere nos dois tipos de criação? Isso mesmo. Ulisses, hoje, o Hum, sistema de produção mais intensivo, que seria, como você falou, para aves e suínos, você tem como controlar um pouco melhor as influências do clima sobre a produção. Se os perfeito, animais ficam confinados, né, em galpões, que podem ou não ser climatizados, e aí você tem, quanto mais climatização você tem mais o controle desse perfeito. interferente que é o clima. No caso das produções que elas são, vamos se dizer assim, ao ar livre, né? E aí a gente está falando principalmente de É bovinocultura, a né? maior, Seja né? de corte ou de leite, onde os animais estão mais expostos às variações climáticas, a interferência dessas variações, ela é muito mais impactante sobre o desempenho dos animais, né? Então, existe essa questão. Quanto mais você conseguir controlar o ambiente para o animal, menos influência ele vai ter sobre o desempenho. Mas o clima tem direta relação com o desempenho dos animais, né? Quanto maior for o desafio ambiental, seja por temperatura, umidade, maior vão ser as perdas que a gente vai ter no processo produtivo. Perfeito. Matias, e principalmente nesse sistema aberto, como você citou, que é mais complicado, né? Porque você não tem o controle sobre o clima, né? Que é o arzão puro aí, é o céu em cima dos animais.
Que tipo de providência pode ser tomada para diminuir, para melhorar o conforto desse animal? É água, é nutrição, o que mais é possível fazer para o animal ficar um pouco mais confortável e logo produzir melhor, né? Ulisses, você já deu uma dica muito boa, né? Água. Eu acho que o princípio de tudo, né, antes da gente falar das questões de manejo e nutricionais, a gente está falando de água. Água em abundância e água de qualidade. É o primeiro fator que é É, impactante na produção animal, aham, né? E aí, seja de animais mais expostos aos fatores ambientais ou menos expostos. A água é o nutriente essencial para a produção animal, de perfeito. qualidade. Uhum. Além disso, existem estratégias tanto de manejo, né, quanto de nutrição. Tá. Vamos puxar um pouco mais para a minha área, que é É nutrição. lógico, é. Então, Até porque nutrição, gente, é o assunto da vacinar, ué. isso. Mas se falando de nutrição, nós temos aí algumas estratégias que podem ser tomadas, É né? mesmo? As estratégias, elas começam por a definição de um adensamento da dieta. Então, a gente torna essa dieta, principal, aqui vamos falar de climas quentes, né? Vamos Tá, começar falando de temperaturas mais altas, ok. porque a maioria dos animais, eles têm uma temperatura, ou a gente chama de zona de termoestabilidade, né? Ou zona de conforto térmico, Ah, por assim dizer, que ela está ali abaixo de 25 graus, né? Então, tudo acima de 25 graus, exceto para uma faixa de idade de animais, que depois eu vou falar, ah. mas para tudo acima disso pode causar um estresse térmico aos animais, né? Ué, rapaz, Então, não sabia disso, não. uma das estratégias é aumentar a densidade nutricional da dieta. Com isso, o animal vai precisar consumir menos de ração, né, ou daquela dieta Menos específica, você diz em volume mesmo. em Aham. volume, e melhorar a digestibilidade dessa dieta. Ah, Então, com o tá. uso de alguns aditivos, né, enzimas, alguns ingredientes de melhor digestibilidade que o animal consiga aproveitar melhor, Aham. todas essas ferramentas nutricionais, elas são para que o animal consuma menos ração, mas absorva a mesma quantidade de nutrientes. Isso por quê? Porque o consumo de ração, consumir, assim como para o ser humano, a gente produz um calor que é o calor endógeno, o calor metabólico, né? Que é Aham. aquela temperatura, aquele calor, aumento de temperatura quando a gente consome alguma coisa. Né? O exemplo do homem, do ser humano, é quando a gente consome uma feijoada, né? Isso. A gente começa a suar, né? Então, Aham. é mais ou menos isso para os animais. Você reduz a quantidade Ah. de ração que ele precisa consumir para atender as mesmas exigências que ele possui. Então você reduz o calor metabólico que ele vai produzir. Isso é muito bom, né? E essa é uma das estratégias Porque ele principais. não pode deixar de se alimentar, né? Ele não pode deixar de se alimentar. Ah, Com isso, você consegue também fazer uma outra ferramenta que é restrição alimentar, restringir um pouco desse alimento ah, para que esse animal não consuma tanto tá. nesses períodos de maior calor, Ok. né? Uma relação, ela é direta entre consumo de ração e consumo de água, ou consumo de água e consumo de ração. Tá. Então, ele vai sempre estar nessa relação de consumo de água. Se você der água de qualidade, uma dieta de qualidade, é a estratégia mais recomendada para se fazer, né? Além disso, existem outras estratégias, né? Ah, E pelletização, ou fazer essa dieta passar por um processo térmico, né? Você disponibiliza melhor os nutrientes dentro dela e o animal consegue aproveitar melhor, tá. né? No caso de ruminantes, que a gente está falando que são os mais expostos aí Sim. Uhum. a intempéries do clima, a gente tem a redução do consumo de matéria seca, né? Então você reduz o volumoso, Tá. aumenta a quantidade concentrada que ele vai consumir, também tem um benefício. Então, no âmbito nutricional, a gente tem diferentes estratégias, que elas vão desde uma mudança da dieta frente a níveis nutricionais, né? Adensar a dieta, mas também estratégias com uso de aditivos que potencializem a digestibilidade, aumenta a digestibilidade dessa dieta. E também para a parte de água, para algumas espécies, você consegue utilizar alguns aditivos que eles aumentam o consumo de água, né? Por Tá. exemplo, o uso de ácidos orgânicos para reduzir o pH da água, né? A gente sabe que no Brasil, a amplitude, né? A gente falou de qualidade de água, a amplitude da qualidade de água ela é muito grande, né?
Então, uma forma de você balizar ou melhorar a qualidade da água, tem alguns aditivos aí disponíveis no mercado que você consegue melhorar a qualidade de água e melhorando essa qualidade, o animal vai consumir mais também. Perfeito. Ô, Matias, fala uma coisa, você está falando em relação à comida e água, né? Eu lembro da época que eu trabalhava em revista, que tratava também de suinocultura e de avicultura, principalmente em suinocultura tem uma questão de alimentação líquida. Isso tem alguma importância? Tem uma importância, sim. Alimentação líquida, o objetivo principal dela é atingir de forma máxima a necessidade dos animais. Tá. Auxilia também, né? Hoje tem várias estratégias, não só essa, mas várias estratégias. A que mais se utiliza, né, Ah, é a separação em fases, né? Então, porque o animal tem exigências nutricionais diferentes para cada período de produção dele. você diz Para assim, leitão, ou cria, recria. leite, e isso, a porca na fase de gestação, lactação, Aham, para as aves também. Então, quanto mais você conseguir separar essas fases, melhor fica, porque você atende melhor a exigência nutricional do animal perfeito, específica para aquela fase. perfeito. Você E quanto mais você atender, menos você está jogando fora de nutrientes, vamos dizer assim. Porque um dos grandes, todas essas estratégias nutricionais, né, seja a dieta líquida, seja a separação em fases, e outros, a dieta, né, essa parte de dietas correlacionadas à pesagem do animal diariamente, né, Tá. hoje já tem isso, Aham, todas essas estratégias, o principal objetivo é atender a exigência do animal e excretar menos nutrientes no ambiente, porque a excreção desses nutrientes, se o animal receber, por exemplo, um alimento que não com uma digestibilidade boa, ou receber mais nutrientes do que ele precisa, tá. ele vai excretar. Essa excreção de nutrientes, ela vai piorar a qualidade do ar, que daí é É outra outra questão de assunto aí, ambiência, né? outra questão de ambiência muito grande, né? Então você começa a ter muita produção de gases no ambiente, e aí esses gases eles pioram a qualidade do ar. E a gente sabe que quando tem principalmente o nível de amônia muito alto, os animais acabam se tornando letárgicos, eles reduzem o metabolismo deles, né? Eles começam a ficar sonolentos, e isso também impacta aí no desempenho diretamente. Quer dizer que além de ser um desperdício, né? Porque o animal não está absorvendo tudo que ele precisa absorver, ainda atrapalha a qualidade do ambiente onde o animal está sendo criado, né? Atrapalha a qualidade do ambiente, isso mesmo. A excreção de nutrientes ela está sendo muito levada em importância, Tá, porque é uma contaminação ambiental, né? Você tem claro, um volume de dejetos em todas as áreas de produção animal grandes, né? A suinocultura acho que é muito maior em função de quantidade de água consumida também, mas a excreção desses nutrientes que não são utilizados pelo animal, eles vão, além de contaminar o meio ambiente, eles vão produzir gases, e esses gases causam problema para a produção animal, porque acabam piorando aí a claro. condição. E a gente sabe que todo mundo precisa de oxigênio, né, para respirar e para se manter, então acaba piorando a qualidade do ar. Ô, Matias, fala uma coisa: as criações, os rebanhos que estão confinados, estão em ambientes fechados, que tem uma parcela muito grande em avicultura, tem uma parcela muito grande na suinocultura, e tem também uma parcela que já não é tão grande assim, mas cresce cada vez mais, que são os bovinos de leite, principalmente, que inclusive estão em ambientes fechados mesmo, como se Sim. fosse suíno como ave. Aí é mais tranquilo de pensar na questão do calor. É mais tranquilo. É um pouco mais tranquilo, claro que depende de um investimento muito grande para você Sim. fazer, É essa a encrenca, né? usar das ferramentas para se reduzir, né? Por exemplo, temperatura e melhorar a qualidade do ar, né? Então, É que pressão é o que você acabou de falar, negativa, aliás, né? isso, Tomar isso. cuidado, né? Tudo se pauta nessa questão de você conseguir fazer uma renovação daquele ar dentro da instalação e reduzir a temperatura dentro da instalação, né? Ou Perfeito. aumentar em alguns casos, né? Quando a gente fala de leitão, você precisa aumentar a temperatura porque eles são sensíveis ao calor, assim como os pintinhos, sensíveis ao frio, Sim. E assim como como, né? pintinhos, né? Que você tem que aumentar a temperatura. Mas mesmo nesses casos, você precisa ter uma renovação de ar constante para que esses animais consigam ter uma qualidade de ar.
e manter essa temperatura, né? Sim. No caso de baixar a temperatura, quando você tem um ambiente externo muito quente, para você manter, aí vão de diferentes artifícios, desde ventilador, aspersor, É, até a questão de climatização um pouco mais forte, que daí é como se fosse o uso de ar-condicionado, né? Na verdade, são placas evaporativas que o ar passa entre a água, é refrigerado, é e isso. aí você consegue manter uma qualidade interna dentro desses ambientes melhor. Perfeito. Mas é Ah, tudo necessita de investimento, né? perfeito. Mas tem reflexo direto na produção, né? Tem Perfeito. reflexo direto. Ô, Matias, você no comecinho da primeira pergunta, você enfatizou bastante a questão você falou a questão do alimento, mas falou também a questão da água, né? Eu lembro, você talvez conheça, né, de uma pessoa que eu acho um especialista brilhante, que é o Osler de Souza, né, que é um especialista em mercado mundial de carnes, né, que eu lembro até de um artigo na revista que eu trabalhava, que eu publiquei, que ele falava que o Brasil não exportava carne de bovina, nem carne de frango, nem carne suína. O Brasil exporta água. E porque ele citava quantos litros de água são necessários para a produção de 1 quilo de carne bovina, carne suína, carne de ave, para um animal, né? No caso do suíno abatido com 100 quilos, 110 quilos, tal, tudo mais. Rapaz, uma criação aberta de rebanho, eu digo porque, gente, o Matias trabalha na Vacinar, a Vacinar é uma potência do agronegócio brasileiro, são 7 unidades produtivas no Brasil, 8 centros de distribuição, está presente em Minas Gerais, Paraná, Piauí, Tocantins, ainda tem unidade no Paraguai também, que atua fora do Brasil, então você deve conhecer bem, né? Assim, numa fazenda, às vezes você tem uma lagoa, às vezes você tem um rio e tudo mais. O dono precisa se preocupar com qualquer água que o animal vai beber, né? Não pode sair bebendo a água do rio, porque às vezes ela não está própria para o animal, ou eu estou falando bobagem. Não, tá corretíssimo. Eu, desde a época de faculdade, assisti uma palestra Ah, com um senhor também sobre qualidade de água e ele me falava assim: a água que a gente for beber, o animal precisa beber. tá. Não existe essa questão, lógico, em questão de produção de bovino de corte, que você tem tanques para consumo de água, mas cada vez mais a gente tem que pensar que os animais precisam tomar uma água de qualidade. A preocupação com a água ela é essencial, não é, Ulisses? E eu concordo. A gente é exportador de água e a gente precisa ter um cuidado. E no Brasil a gente tem uma variação muito grande. A gente vê de propriedades que têm abundância de água, né? Propriedades que têm racionamento de água, até propriedades que para você ter como produzir, você transporta água via caminhão-pipa. Exatamente, é. Mas o cuidado com essa água, indiferente de qual a fonte, ela é essencial. A água também é um veículo para transportar, por exemplo, patógenos para os animais. Exatamente. E o animal só vai consumir água fresca e de qualidade. Quanto mais de qualidade, melhor vai ser a produção. É, eu acho que o melhor resumo é o que você deu, né? Assim, você vai dar para o seu animal a água que você bebe. É É essa a isso, qualidade da água que você vai dar para o seu é animal. essa qualidade. Limpeza de coxo, né? Limpeza de coxo, a Isso, é gente tem lógico. é um problema grande. Limpeza de sistema de alimentação de água também, que é uma coisa que pouco se cuida, mas cada vez mais está se chamando a atenção para isso, né? A água tem que ser de qualidade. Perfeito. Matias, só uma coisa, a gente está chegando ao finalzinho do papo prateleiro, que aqui, eu costumo falar que aqui na firma o único que tem Zoom estendido é o dono, viu? É o chefe, viu? O Matias, a gente está aí, mas a gente ainda tem uns 5 minutinhos para conversar, mas eu queria que você desse um overview, uma geral, assim, como é que vocês aguardam 2024 a vacinar que atua com praticamente todos os rebanhos, né? Toda a produção de carne e de leite, né? No Brasil vocês trabalham, não precisa ser necessariamente em relação à temperatura, mas o que tem de crescimento? Vocês estão aguardando com expectativa? Sim, sim, Ulisses. Eu acho que não só a vacinar, como todo mundo, a gente aguarda ansiosamente pelo crescimento. Como você já falou, o Brasil é um dos produtores aí não só de cereais, né, mas produtores de proteína animal de maior relevância no Sim, mercado mundial. é Nós impressionante, né? somos um dos primeiros exportadores para várias proteínas animais, e se não somos ainda o primeiro, somos um dos poucos países que tem condição de expansão nessa produção, né? Também em função
da disponibilidade, seja de água e de alimento para esses animais. É, as expectativas são grandes, né? Tanto para a suinocultura, para a avicultura, para a bovinocultura de corte ou de leite, porque o ser humano não vai poder parar de consumir, né? De comer. Então, quando você produz alimento, não tem jeito de você não ter expectativas boas, Você sabe que né? tem uma frase boa, rapaz, o grande Roberto Mota da Agroamazônia, né, que é uma rede espetacular aí de Sim. distribuição de insumos agrícolas e pecuários, no caso dele, principalmente agrícolas, né? Ele fala sobre esse crescimento, isso que você está falando, eu falo assim, mas ô, Roberto, por que que você confia nisso? Ele falou assim, ó, eu confio nisso que nasce no mundo um tanto de gente que, tirando o tanto que vai morrer, dá mais ou menos 210 mil pessoas a mais por dia no planeta. Esse povo tem que comer alguma coisa. É isso aí, é isso aí. E com, principalmente com o crescimento dos países, né, que estão em desenvolvimento, Na Ásia e na África, né? e isso, são países que o consumo de carne ainda é baixo, e que Uhum. vão consumir cada vez mais carne, porque vão desenvolver, e é um reflexo, é uma relação direta, né? Quanto mais a população evolui, cresce, mais ela quer consumir, mais ela Sim. mais vai consumir bem, vai cobrar também por alimentos de qualidade, né? E Claro. essa é a nossa função de produzir com qualidade, cada vez mais pensando em questões ambientais, cuidando para que o animal seja alimentado e produza carne de qualidade, mas também pensando em bem-estar animal, pensando em cuidados com a ambiência. E é um fato que não tem como a gente voltar atrás. A população vai crescer, como você falou. Então, ela vai precisar consumir. Perfeito. E fala uma coisa, e esse ano já foi um ano espetacular, né? Porque a gente teve números aí da exportação de carne bovina, da exportação de carne. Acabou de ter até o bate-papo do Ricardo Santin, da BPA, Sim. né? Foi o crescimento também de exportação e de produção de suíno. Aliás, eu queria falar um pouquinho, gente. O Matias, ele é agarrado no suíno, viu? Ele já trabalhou com ruminante, mas ele é um sujeito nascido em Santa Catarina, já trabalhou, já morou um tempão no Rio Grande do Sul, e agora está no Paraná, que ele fica em Araucária da região metropolitana da minha maravilhosa Curitiba, lugar onde eu trabalhei mais de 20 anos, né? A sua história com o suíno, rapaz, é vital, é importante, né? É isso, Ulisses. Nós estamos em Pinhais, né? Só corrigindo, em Perdão, Pinhais. É Pinhais, eu que pertinho, errei. pertinho. Não, mas que é isso. Eu tenho uma história grande aí com suínos, até familiar, trabalhando com suínos, e, e vem de experiência de vida, Aham. né? Um pouco de teimosia, eu sempre falo que, principalmente quem trabalha com suinocultura, o cara tem que ser um pouquinho teimoso, né? Já vem da genética alemã, e aí depois disso a gente tem que ser, mas a expectativa, esse crescimento que a gente tem visto aí na produção animal, ela é excepcional, É. né? Ela é fruto de um trabalho muito bom feito pela cadeia toda, Muito, né, ô Matias? muito bom, feito pela cadeia toda, seja na parte de genética, seja na parte de nutrição, É. na parte de sanidade, todas as empresas estão voltadas para obter o máximo desempenho, né? E com qualidade. Isso que é o que é importante a gente ressaltar. Cada vez mais o produtor ele está se tornando um empresário do Sim, agronegócio, né? Ele está exatamente. entendendo isso, porque as margens cada vez são menores, né, para o produtor. Então, a gente teve variações aí de preços de commodity que impactaram muito, né? A gente sabe que a alimentação ela tem um custo alto sobre a É produção, forte, é né? 60%, 70%, né, praticamente. Até mais dependendo É. da fase e da espécie, né? Ah, Então, verdade, verdade. diretamente ligado com isso está o fato do produtor ele ser cada vez mais um profissional do agronegócio, entender como empresário que ele precisa investir e indiferente da espécie a qual a gente vai produzir, o principal lema é eficiência, né? A gente precisa se tornar cada vez mais eficientes em produção para que a gente tenha esse crescimento e esse crescimento principalmente ele sustentado por toda uma cadeia que vem Claro. atrás, não só da produção, né, e não só da parte de frigorífico, né, mas da parte que está atrás disso, que é a parte de alimentação, de cuidados com esses animais, né? Então é muito importante.
Perfeito. Vocês prestem atenção no recado aí do Matias, gente. É o seguinte, ó, o Brasil já é, como no início eu falei, ele já produz hoje não só alimento, mas tira coisas de fazenda que vai para mais de 1 bilhão de pessoas, né? E realmente é a principal coisa. A gente fica vivo por quê, principalmente? Porque a gente respira e porque a gente come, né? E tem água na comida também, e toma água. É por isso que a gente está vivo e precisa muito. E além de estar nessa posição, o Brasil ainda tem uma tarefa importante que é de abocanhar grande parte da necessidade de alimento que o planeta vai exigir, porque é muita gente nascendo, até 2050 a conta está aí em praticamente a população mundial beirar os 10 bilhões de pessoas. Essas pessoas precisam comer e vão comer por causa de trabalho profissional de gente boa e que usa tecnologia e portfólio de qualidade. Meu tempo está estourando aqui, eu queria agradecer demais, tá, Matias, sua presença aqui na Papo de Prateleira. Eu que agradeço, Ulisses. Muito obrigado. Nós da Vacinar estamos à disposição, né? Como o senhor falou, é uma empresa que está há tempos no mercado, é isso? Aham. E a gente tem direcionado esforços para ser cada vez mais efetivo, né? Eficiente na produção e auxiliar os produtores aí na busca, Maravilha, né? maravilha. Desse melhor desempenho. Maravilha. Vamos nessa. Ó, Matias Djalma Apelt, ele que é gerente de nutrição de suínos da Vacinar, Vacinar Nutrição Animal aí, vocês acompanham no Papo Prateleira. Ele vai voltar mais para falar mais a respeito de portfólio, de como é que se alimenta bem os rebanhos com calor, com frio, seja no norte, seja no sul do país, seja em qualquer lugar. Muito obrigado, até a próxima, tá, Matias? Tchau, tchau. Obrigado, Ulisses. Até mais. Tchau, Até. tchau.